Olá pessoal, na segunda parte do vídeo nós vamos utilizar aqui recursos educacionais para visualizar todo este processo, né, as características dos músculos, especificamente o estriado esquelético, bem como o mecanismo molecular da contração. Então, para nós nos movimentarmos, o sinal tem que vir daqui do nosso cérebro, da parte do córtex motor, e através do impulso elétrico, né, que a gente estudou o potencial de ação, ele vai mandando essa mensagem pela medula espinhal, vai pelos nervos periféricos saindo da medula e chega lá, por exemplo, para eu estimular a contração do meu bíceps. Então, os nossos movimentos, eles se dão através da contração de certos músculos e relaxamento de outros. Então, essa estrutura muscular, ela está presa, né, nos ossos a partir dos tendões e tem uma camada de tecido conjuntivo que nós observamos aqui, ó, chamada de epimísio, que recobre todo o músculo. O fascículo muscular é essa estrutura aqui que se aproxima. E ela é recoberta por outro tecido conjuntivo chamado de perimísio. Bom, entrando mais profundamente na célula muscular, ou também chamada de fibra muscular, nós temos aqui a visualização do neurônio motor. Este neurônio motor é que vai estimular a célula muscular a fazer a contração. Nessa nossa animação aqui, a gente tem a contração do bíceps ali à direita. Então, essas células musculares ou fibras musculares, elas são unidas a partir de fusões, né? E essa parte de fusão envolve a estrutura de vários núcleos, então ela é uma célula multinucleada. A membrana celular nós vimos que se chama sarcolema, e aqui no retículo endoplasmático é o local onde vai ter um estoque de cálcio, que é fundamental para a contração muscular. As miofibrilas são proteínas e como elas são organizadas. Então, para que eu faça a contração muscular, eu tenho que sobrepor alguma destas proteínas, elas são organizadas numa estrutura chamada de sarcômero. É isso que dá o nome de músculo estriado esquelético. Essas estrias são visíveis no microscópio óptico. Então, é uma organização fundamental para ter as chamadas pontes cruzadas e envolver a contração muscular. Bom, antes de nós entrarmos nessa parte das proteínas, das miofibrilas, eu quero mostrar aqui para vocês a estrutura que envolve, então, o envio dessas mensagens até o músculo a partir do neurônio motor. Olha só. Nós temos aqui a liberação de neurotransmissores e eu quero chamar a atenção de vocês que o neurotransmissor que está envolvido na contração muscular é apenas um, e se chama acetilcolina. A acetilcolina vai estar dentro dessas vesículas que estão aqui na imagem em roxo ou rosa. Então, o potencial de ação ele está representando aqui em amarelo. Então, o impulso elétrico chega a partir dos neurônios, manda essa informação até o terminal pré-sináptico, que é o que a gente está vendo aqui à esquerda, e esse potencial de ação permite lá a abertura de um canal de cálcio, e esse cálcio permite a exocitose, a liberação de acetilcolina que está dentro dessas vesículas rosinhas aqui, para um espaço que não tenha contato físico entre a célula muscular. Notem que não tem um contato físico. Isso a gente chama de sinapse química. Então, a acetilcolina é liberada nesta fenda sináptica e liga-se neste receptor chamado nicotínico, que é um receptor para acetilcolina. Então, é desta forma, isso aqui que vocês estão vendo se chama placa motora. É a chamada junção neuromuscular. E é fundamental para que eu faça o movimento, que eu estimule a contração do músculo estriado esquelético. Então, o neurotransmissor acetilcolina liga-se nesse receptor e manda, né, o impulso elétrico adiante dentro da célula muscular. Olha só, nós temos aqui toxinas que podem interferir nesta placa motora. Olha só, aqui eu tenho
um inibidor das vesículas, a famosa toxina botulínica, né, o famoso Botox. Eu vou clicar aqui e vocês vão observar. A toxina botulínica é uma enzima que degrada as proteínas de ligação às vesículas de neurotransmissores, ou seja, ele impede a liberação por exocitólise dessas vesículas que contêm acetilcolina para a fenda sináptica. Então acaba faltando acetilcolina. Então tu não vai estimular a contração muscular. Por isso que se aplica Botox, por exemplo, em rugas, em expressões faciais, para não aparecer essas rugas, porque essas rugas são quando a gente faz, né, a contração. Então, se tu está impedindo a liberação de acetilcolina, tu fica relaxado. Tu não tem mais a contração e não tem mais aquelas linhas de expressão. Nós temos aqui outra toxina, são bloqueadores desses receptores aqui em vinho, né? A tubucurarina e a succinilcolina. Ó. Ela vai se ligar exatamente no local que deveria se ligar a acetilcolina. Bom, a acetilcolina fica impedida de ligar nesses receptores e tu não consegue mandar o estímulo adiante. Então tu não tem contração, não tem a transmissão neuromuscular. Bom, agora entrando na parte do músculo especificamente, nós temos aquela organização que eu falei, que é do músculo estriado, né? E ela é organizada a partir de sarcômeros. Então, observem aqui zonas específicas. Nós temos aqui a chamada zona H, que é a parte onde tem os filamentos de miosina, que são os filamentos grossos, ou miofilamentos grossos. Eu tenho a chamada banda I, que tem os filamentos ou miofilamentos finos, que são a actina, né? Então nós temos a actina na banda I, nós temos a miosina na zona H, e a banda A é uma mistura dos dois. Elas estão sobrepostas, um pouco de actina e um pouco de miosina, e a gente forma a banda A. Notem que nesta imagem eu tenho várias linhas Z, e a cada linha Z eu tenho um sarcômero. Então, quando eu tenho a contração muscular, eu tenho aproximação destas linhas Z. Eu consigo fazer o encurtamento do meu músculo, que é organizado daquela forma que eu mostrei para vocês. Então, vamos seguir aqui. Notem aqui, ó, eu tenho a contração, a aproximação das linhas Z, que eu tenho uma sobreposição. Eu tenho uma maior banda A, que é um pouco de actina e um pouco de miosina. Então, quando eu tenho contração, eu faço isso. Quando eu tenho relaxamento, eu tenho afastamento dessas linhas Z. As pontes cruzadas é o mecanismo molecular da contração muscular. Então, aqui em marrom, nós temos o filamento grosso, e essa parte aqui é conhecida como cabeça da miosina. É essa cabeça da miosina que liga-se nos filamentos finos. Então, a miosina é o filamento grosso, que está aqui embaixo, a parte marrom. O filamento fino é essas bolinhas que estão acima, que é chamada de actina. Então, cada bolinha roxa ali se chama actina G, de globular. E elas vão grudar-se umas nas outras e vão formar a chamada actina F. F por quê? Porque ela é filamentosa. Então imaginem dois colares de pérolas. Elas estão enroladas e vão formar dois filamentos de actina F. Beleza? Então, dois filamentos de actina F em cima, azuis, e o filamento grosso marrom aqui embaixo. E essa cabeça da miosina que liga-se numa região específica ali da actina. Notem que além daquelas bolinhas azuis, nós temos outras coisas. Nós temos tipo um fio ali verde e temos ali duas bolinhas e uma partezinha laranja. São outras proteínas. Esse cabo, vamos imaginar assim, verde, a gente chama de uma proteína reguladora chamada de tropomiosina. E ali embaixo, laranja com amarelo, bege, é uma proteína chamada troponina. Bom, por que isso é importante? Porque essa cabeça da miosina, ela não consegue ligar-se no filamento fino, que é a actina. Por quê? Porque esse negócio, essas outras proteínas reguladoras estão na frente, eu não consigo encaixar. Então aí entra a participação do cálcio que está lá no retículo sarcoplasmático, que é o estoque de cálcio.
Então notem que este cálcio, ele ligou-se na troponina. Bem naquela partezinha amarela ali, nós temos a ligação do cálcio e ocorre uma movimentação desse complexo tropomiosina-troponina. Então eu consigo, a partir da energia da hidrólise do ATP, movimentar essa minha cabeça da miosina, que é o filamento grosso. Então olha só, ele saiu da frente, não estava mais atrapalhando, porque o cálcio ligou-se ali e mudou sua conformação, e finalmente eu consigo ligar o filamento grosso, a cabeça da miosina, com o filamento fino, que é a actina. Bom, depois que eu faço o encurtamento do sarcômero, né, eu tenho as chamadas pontes cruzadas e eu tenho a sobreposição dos filamentos finos com os filamentos grossos. Eu tenho essa abraçada, né, que é as pontes cruzadas, e eu tenho a minha contração muscular. Bom, nós vimos a importância aqui do ATP para a cabeça da miosina ficar energizada e puxar esse filamento da actina. Agora, para desgrudar esse filamento grosso, a cabeça da miosina do filamento fino, eu preciso de ATP também. Então, se eu não tiver ATP, tem uma condição chamada rigor mortis, que a pessoa quando morre, ela fica assim, ela não fica com contração muscular e fica esturricada assim. Então eu preciso de energia, eu preciso de ATP para tirar, né, essa cabeça da miosina do filamento fino e voltar a relaxar. Obviamente isso não acontece nessa situação chamada de rigor mortis, porque não é mais produzido ATP. Então ela fica naquela situação. Então, notem que vem mais uma molécula de ATP, quando a pessoa está viva, né? Desgruda ali o filamento fino com o filamento grosso, e eu consigo voltar para a normalidade. A minha cabeça da miosina, o filamento grosso, volta para a posição anterior, e eu tenho novamente uma contração muscular a partir de todo aquele estímulo, partindo aqui do meu córtex motor, impulso nervoso, chegando lá no meu músculo, liberando cálcio e acontecendo esses mecanismos. Então eu tenho um encurtamento do sarcômero a partir daquelas regiões que eu comentei com vocês. Até mais, pessoal!